Olá, eu sou Adriana Lotti Dias, psicóloga infantil e psicopedagoga, e hoje eu quero falar sobre as crianças que fazem birras e o que nós podemos fazer para driblar essa situação e até mesmo evitar essa explosão de comportamentos. Quem é que nunca presenciou ou foi vítima de uma situação como essa, uma cena clássica de birras, não é mesmo? As crianças aprendem a fazer birras com uma enorme facilidade. E esse aprendizado acontece assim: a criança quer alguma coisa, o pai ou a mãe diz não, e então ela começa a chorar, ela se joga no chão, ela começa a gritar, enfim, é aquele escândalo. E então o adulto, para que essa criança pare de fazer aquilo, dá aquilo que a criança quer. E isso faz com que a criança veja, perceba que isso deu certo, ou seja, funcionou. É assim que nascem, crescem e até se reproduzem as birras, porque a criança simplesmente vê que isso funcionou. As birras podem começar a acontecer por volta de 1 ano e meio a 2 anos de idade, mas a gente também observa isso em crianças um pouquinho mais velhas, com 5, 6, 7 anos. Isso depende da forma como o adulto conduz a situação. A birra é uma manifestação de emoções, principalmente da raiva, do sentimento de frustração e até mesmo do medo. É uma maneira que a criança encontra para expressar as suas vontades e necessidades. Mas como ela não sabe se comunicar através da fala, ela usa o corpo. E aí que está a grande sacada. Nós precisamos ensinar as crianças a falar de uma forma adequada aquilo que elas estão pensando e sentindo. Mas isso não é uma tarefa fácil, principalmente para aquelas crianças que ainda não sabem falar, mas elas estão compreendendo tudo. Então, quando é uma criança muito pequenininha ainda, o que nós podemos fazer? Ela quer mexer em algum objeto e aquele objeto não pode, porque pode quebrar, pode machucá-la. Então, o que nós podemos fazer? Focar a atenção da criança, dizer que, olha, isso eu não posso te dar, isso não é um brinquedo, mas eu posso te dar isso aqui. Então, focando, dando alternativa para a criança, a gente consegue manejar a birra. Se caso a criança começar a chorar, a gritar, então a gente dá um abraço que conforta e diga a ela que fique calma, que tá tudo bem, que a mamãe não pode dar aquilo, mas que tem um outro objeto para ser entregue a ela. Mas assim, para as crianças que já sabem se comunicar, que já têm o uso da fala um pouquinho melhor, a gente pode aproveitar o momento da birra como um momento assim de um rico aprendizado. Por quê? Vejam só, quando a criança está fazendo birra, ela quer alguma coisa e ela se joga no chão, ela grita. Geralmente a gente se sente irritado, nervoso com aquilo, mas é muito importante que a gente mantenha calma. Eu sei que é difícil falar assim, mas no descontrole a gente não vai conseguir fazer com que a criança se acalme. Então a criança ela precisa extravasar, ela precisa soltar essas emoções. E o que a gente pode fazer? Abaixar, ficar à altura da criança e dizer a ela: olha, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, a mamãe então vai ficar lá no quarto, eu vou esperar você se acalmar, a hora que você se acalmar, você vai lá e diga o que é que você quer, assim eu consigo te entender melhor. E saia do lugar, fique longe do campo de visão da criança e espere. Pode esperar alguns minutos, algum tempo maior, mas a gente precisa também lidar com essa ansiedade, porque uma hora vai acabar, né? O show sem plateia tende a acabar. Quando a criança voltar para conversar com você, então é o momento da gente resgatar aquilo e fazer com que ela repare. Então, diga o que você queria dizer, então, para a mamãe, de que forma você poderia ter explicado melhor. E a gente começa a dar alternativas para a criança de se expressar melhor e dizer que o choro, o grito, não vão funcionar mais. É uma maneira da gente mostrar isso para as crianças. E aí, quando ela começar a desenvolver esse comportamento mais adequado, e vir das próximas vezes a falar dessa forma,
É o momento da gente vibrar muito com isso e mostrar que é dessa forma que ela consegue ser entendida, que não é através do choro e nem do grito. É importante eu também colocar que existem alguns disparadores de birras, né? E que a gente precisa atender muitas vezes as crianças. Por exemplo, criança que está com sono, criança que está com fome ou que está doentinha, elas tendem a fazer mais birras ou ficar mais manhosas mesmo. Então, é mais inteligente a gente solucionar essa questão antes de, por exemplo, sair para ir ao supermercado, antes de ir ao shopping. Uma coisa muito interessante também, que funciona com a maioria das crianças, é fazer combinados. Então, antes de sair de casa, eu combino com a criança o que eu espero dela, como ela deveria se comportar. Então, nós vamos ao shopping e lá no shopping você vai passar pela loja de brinquedos, mas hoje nós não vamos poder comprar um brinquedo. Você pode até entrar na loja, você pode ver os brinquedos, mas infelizmente hoje não vai dar. Tá? Vamos fazer o seguinte, da última vez que aconteceu de nós irmos ao shopping, nós estragamos o nosso passeio, então vamos combinar, depois que a gente fizer o nosso passeio, que tal a gente comprar um sorvete, se tudo rolar bem, porque vai ser um passeio muito gostoso, combinado? Normalmente as crianças começam a prestar mais atenção e a querer cumprir o combinado sim. O que eu gostaria que vocês pensassem é que o limite é muito necessário para a criança, é a maneira que a gente consegue transmitir segurança e a nossa afetividade para a criança. Pensem sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.